eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares, procurando eliminar inverdades. Até mesmo Jesus tem sido contrariado. Ele disse ao paralítico depois da cura: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. E os saduceus negam a lei do karma. Pregadores levianos proclamam: nós curamos e a doença não volta. O mestre esclareceu sobre o batismo. Tenho batismo com que serei batizado, e muito me angustio até que ele se realize. Lucas 12, versículo 50. O próprio Batista reconheceu a superioridade do batismo das provas como resgate. Os teólogos preferiram o batismo das águas. Salvação grátis completou a rendosa rejeição do batismo tão esperado pelo Mestre, o verdadeiro batismo, o batismo das provações. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para Ele todos vivem. Foram palavras de Jesus, em Lucas 20, versículo 38. Saduceus modernos discordam de Jesus. Defuntos de milhares de anos dormem, contrariando a notícia de que todos vivem, trazida por Jesus. Alguém aceitará que múmias apodrecidas vivem? Nosso tema de hoje será: depois do Natal, esperança volta. O Velho Testamento nos surpreende com passagens complicadas. No livro de Reis encontramos relato difícil. O rei Ezequias fez em pedaços a serpente de bronze de Moisés. 2 Reis 18, versículo 4. A controvérsia é flagrante quando sabemos que Moisés não fabricou aquele artefato pela sua própria vontade. A ordem veio de cima, a ordem veio de Jeová. Faze serpente abrasadora e que seja colocada na ponta de haste. E as vítimas de picadas destes répteis erguerão seus olhos para ela e serão curados. Números 21, versículo 8. Pelo texto fica evidente que Deus assumiu a autoria intelectual da escultura de bronze. Moisés atendeu a ordem divina que contrariava a proibição: não fareis para ti imagem de escultura. É o que diz a Bíblia. Fez Moisés serpente de bronze e a colocou sobre a haste. Todos aqueles mordidos por víboras olhavam para aquela serpente de bronze e saravam. Números 21, versículo 9. Bastava simples olhar e pronto. O veneno perdia o efeito. Eu peço a atenção de vocês. O sujeito era mordido por cobra. Simples olhar para a figura de bronze e as dores desapareciam.
Como era de se esperar, a escultura adquiriu enorme prestígio. Aquele talismã de bronze fora recomendado pelo próprio Jeová, embora saduceus modernos neguem que a Bíblia os mencione. O rei Ezequias deitou e rolou sobre a serpente, terminando por fazê-la em pedaços. Diz o texto: ele removeu os altos, quebrou as colunas e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamavam Neumstan. 2 Reis 18, versículo 4. A fúria de Ezequias contra idólatras aumenta a perplexidade. Para que ninguém o considere irresponsável, movido pela raiva, citamos opinião bíblica sobre ele. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos os demais cometeram pecados. Eclesiástico 49, verso 5. A referência indica que Ezequias alcançara sólida reputação quando é destacado entre impecáveis. Neste ponto nós esclarecemos. As palavras que apontam aqueles reis como exceções se referem ao pecado de idolatria. Ninguém se atreva a estendê-las para algo mais abrangente. Afinal, todos conhecem a história de Urias, que Davi assassinou para roubar sua esposa. Alguém imaginará Davi sem pecado? Isso é a coisa mais absurda do mundo. Nos tempos de Davi era mais fácil ostentar pecha de assassino do que enfrentar perseguição por idolatria. Jeová, zeloso e exigente, mantinha-se agarrado ao leme. Jeová comandava. A idolatria, como pecado mais invasivo, também preocupava sacerdotes. Seria trágico que a chave do oratório mudasse de mãos. Nem pensar. Eles perderiam prerrogativas e estipêndios. Fica esclarecido o fato estranho de que os 3 reis fossem declarados sem pecado. Pela mesma razão, entendemos elogios feitos por Jeová ao pecador contumaz que foi Davi. A virtude deles, neste caso, é que não foram idólatras. Não adoraram ídolos. No aspecto de não adoração de ídolos, Davi foi impecável, sem dúvida. Infelizmente, pregadores iludidos pela visão distorcida se apoiam na letra mortífera, exaltando personagens perversos. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos os demais cometeram pecados. Eclesiástico 49, verso 5. Muitos espalham esta notícia bíblica sem necessárias explicações e favorecem falsas doutrinas. Encarecemos a adoção de cuidados especiais. Ninguém se contamine com desfechos inaceitáveis. Trechos isolados podem ser armadilhas. A própria Bíblia apresenta versões diferenciadas daquele exemplar decorado pelos seus adoradores. Graças a Deus, eu não pertenço ao grupo de tais figurinhas. E digo mais, a minha visão sincera sobre as Escrituras lhe agrega mais benefícios do que se eu
a elogiasse todo o tempo. Vejamos outras opiniões sobre Ezequias para completar o nosso raciocínio. A Bíblia diz: fez ele o que era reto perante o Senhor. 2 Reis 18, versículo 3. E as Escrituras perseveram nos elogios. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve alguém igual entre os reis de Judá. 2 Reis 18, versículo 5. Provada a sanidade do rei Ezequias, nos sentimos aptos para analisar sua ojeriza contra a serpente, que ele considerava ídolo. O fanático zelo contra a idolatria o levou a se isolar de tudo e de todos, pretextando os perigos de adoração indevida. Aquele rei assumiu o papel de guardião da pureza, do louvor e do culto a Deus e não admitia ponderações. Nós não alimentamos revide contra as suas excessivas manifestações. O Velho Testamento adquiriu característica especial. Não terás outros deuses diante de mim. Era preceito básico. Os idólatras encontravam-se entre os piores pecadores. Preferimos ressaltar no enfoque desta fúria iconoclasta o fato de Jesus ter se identificado naquela serpente feita por Moisés que Ezequias destruiu. O nosso rabi, usando poucas palavras, desfez o equívoco de que a serpente de bronze fosse ídolo. E neste ponto caríssimo, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as 237 palestras no YouTube, dia e noite à disposição de vocês. O único clique abrirá dissertações esclarecedoras. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas e clique. Nesta altura pedimos atenção para aviso. Este canal está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Vila Velha. Agradecemos a audiência de vocês. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra sempre à disposição de todos no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio vai aparecer. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. E na sequência o nosso tema: depois do Natal, a esperança volta. Ao reconhecer na escultura de bronze o símbolo de sua própria missão redentora, Jesus redefiniu a invalidade do decálogo. Porque o decálogo fala, não pode esculturar imagens de coisas daqui da terra, ou do céu, ou debaixo da terra, do mar, seja de onde for. Não pode reproduzir aquelas figuras com sentido
de considerá-la importante e até milagrosa como esta cobra. O mapa da idolatria ganhou novos contornos, analisando por este aspecto. O texto bíblico deixa tudo bastante claro. E do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. João 3, versículo 14. Palavras do próprio Jesus. A serpente feita em pedaços pelo rei Ezequias como ídolo execrável, ressurge das cinzas do fanatismo como protótipo da figura do próprio Cristo. Alguém de vocês admitirá Jesus idólatra pelo uso da imagem esculturada por Moisés e proibida no Decálogo? Foi proibida lá, mas Jesus liberou. De nossa parte, a última palavra sempre pertenceu ao Mestre, porque eu não me atrevo a contrariar Jesus. Cristianismo é outro enfoque, senhoras e senhores. Jesus é maior que a soma de Ezequias, Moisés e mais algum contrapeso por aí. Como diria Camões, cesse tudo que a musa antiga canta, pois outro valor mais alto se levanta. Podemos dizer sem medo de errar, Cristo é farinha de outro saco. O Evangelho de Jesus não veio para fazer a segunda voz. Cristo é a essência da própria criação divina. Quando se aproxima o Natal, somos compelidos a refletir sobre a grandeza ímpar do Evangelho. O evangelista Lucas nos mostra a vidente chamado Simeão. Esta figura carismática recebera revelação do Espírito Santo de que não passaria pela morte antes de ver o Messias. Movido pelo Espírito, o velho Simeão foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus, ele o tomou nos braços e disse: despede em paz o teu servo, Senhor, porque os meus olhos já viram a salvação. Lucas 2, versículos 29 e 30. Dentre suas frases, entretanto, este paranormal chamado Simeão deixou escapar profecia. Ele disse que Jesus seria alvo de contradição. É o que nós estamos vendo todo dia, pregadores contra Jesus. Essas palavras se encontram no Evangelho de Lucas 2, versículo 34. Alvo de contradição, porque nascera para revolucionar o planeta. Quando se tornasse adulto, iria contradizer o próprio Sinédrio. Os severos representantes daquele colegiado fariam tudo também para contradizê-lo num combate sem tréguas que está avançando até hoje. Jesus diria: a lei e os profetas vigoraram até João. Depois disto, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Vejam que Jesus deixou bem clara a divisão. A lei e os profetas foram até aquele ponto, depois entrou o Reino de Deus. Lucas 16, versículo 16.
Essas palavras significariam a divisão do mundo em duas rodelas distintas e até antagônicas. A voz de Moisés: os antigos vos disseram, que Jesus tantas vezes usou para destronar Moisés. Eu, porém, vos digo, modificaria radicalmente os preceitos antigos. O Natal no centro das duas realidades seria o fiel da balança. O Natal, como fiel da balança da evolução, garante o futuro do mundo. O advento do menino Jesus inaugurou nova era de esperança, e não de demônios, de inferno e de provas eternas. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mateus 5, versículos 43 e 44, palavras de Jesus. A profecia do velho Simeão apontou profundas contradições. A estrebaria onde o menino Jesus nasceu abrigou paradoxalmente nada menos que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que adiantou os relógios dos séculos arrefeceu as condenações da justiça, acionando os freios da compaixão. Códigos severos foram banidos e perderam validade, e a consciência jamais trabalhou com tamanho ardor. Relacionamento mesclado de piedade, complacência e misericórdia foi o grande presente entregue aos aprendizes. Alguém que cultiva a letra mortífera da Bíblia se escandalizou quando Jesus usou a serpente como espécie de facsímile. A reprodução da sua imagem, no entanto, foi autorizada pelas suas próprias palavras. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14. Foi essa serpente protótipo que Ezequias destruiu naquele ataque de fúria. Neste caso, Getúlio, você está insinuando que a idolatria não deve ser combatida? O que devemos combater, amigo, é a substituição de Deus por qualquer coisa em nosso culto. E isto nos tornaria idólatras. Quem adora o cofre em lugar da divindade é idólatra. Qualquer coisa que colocarmos na parte mais etérea das nossas almas, que não seja Deus, será idolatria. O cristianismo não veio para endossar ideias exacerbadas, porém, aquelas do feitio do rei Ezequias, com o qual nós não concordamos. Se alguém acha que eu me coloco contra a Bíblia, eu pergunto para este alguém: por que não houve insurreição contra Ezequias, quando desafiou Jeová e destruiu o artefato de origem divina? Ninguém se manifestou. A Bíblia será mais importante que Deus? Ressalto a incoerência desses religiosos que adoram a Bíblia e não aceitam o seu lado humano. Eu peço simplesmente que eles se definam. São apenas duas perguntas. Que fazemos para que perfeita elucidação do assunto? Primeira pergunta: será que Ezequias procedeu certo quando destruiu a serpente de bronze? Segunda pergunta:
desde que representava ameaça, por que Jeová teria recomendado que se fundisse a dita peça? E nessas duas perguntas nós encerramos este bloco para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Em seguida, o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Na epístola de Judas Tadeu, descobrimos anjos maus aguardando sentenças do juízo final. Anjos que abandonaram seu domicílio. Deus os mantém presos em algemas eternas para o julgamento do grande dia. Judas Tadeu, capítulo único, verso 6. Se estes defuntos dormem, como dizem saduceus modernos, por que algemas? O sono prolongado impede que fujam. Se os mortos dormem, as algemas desnecessárias provam, pelas entrelinhas, que Jeová não acreditava na teoria de falecidos inconscientes, surdos e mudos. Se os mortos dormem, as algemas desnecessárias, vejam só, provam que Jeová não acreditava na teoria de falecidos que nada fazem e nada sentem. As entrelinhas recolocam a verdade nos trilhos. Ideias materialistas só convencem os que localizam a vida no corpo físico. Para nós não representa coisa alguma. Ao contrário dos saduceus, nós avisamos que Jeová prendeu com algemas eternas espíritos irrequietos, que nunca morrem porque são imortais. Para saduceus que não acreditam na existência de espíritos, eu imaginei uma nova versão para as últimas palavras de Jesus. Saduceus modernos terão que corrigir suas Bíblias, escrevendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu fôlego. Imagine Jesus dizendo isto. Lucas 23, versículo 46. Substituir espírito por fôlego. Isto é o fim da picada. E agora a continuação do tema. Depois do Natal, esperança volta. Há pouco eu realizei 2 perguntas para esclarecer procedimentos antagônicos. Ou concordaremos com Ezequias ou com Jeová. Com os dois não podemos porque não tem condição de nos colocarmos em favor dos dois, porque um diz uma coisa, outro outra. Nas duas escolhas, a Bíblia mostra descompasso. Jeová manda fazer e Ezequias destrói. Se você constrói cabana para abrigo, não será lícito que alguém a destrua. Só não enxerga a incoerência quem não tem olhos de ver. Se eu apontasse a Bíblia inteira como infalível, eu seria obrigado a digerir esta contradição com casca e tudo. Eu me tornaria bibliólatra, porque estaria colocando um livro acima de Deus, acima da lógica e totalmente longe da coerência. Tal decisão me tornaria idólatra, pois conjunto de livros teria sido colocado no altar de adoração.
Jesus, de maneira elegante, resolve o impasse, elegendo a imagem milagrosa da serpente, destruída por Ezequias, como figura de sua elevação na cruz do Calvário. Por tabela, o mestre define segunda vez a perda de validade do decálogo. Antes foi pelo sábado e agora pela escultura da cobra. A serpente rastejante do Éden se transforma em serpente elevada, caracterizando um novo rosto para os idólatras. A inteligência egoísta adquire condições de se tornar altruísta. Pela alquimia das reencarnações, a tábua rasa da horizontalidade se ergue até a vertical da perfeição. Sede perfeitos, porque vosso Pai Celestial é perfeito. O nosso destino é a perfeição. Não te falo quanto tempo vai custar, mas é isso que vai acontecer. O Natal não deve ser considerado simples dia no calendário. O Natal é o marco da eclosão do Cristo que nos foi presenteado pelo Pai das alturas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Jesus, menino da manjedoura, tornou-se a nossa esperança eterna. A figura ressuscitada do caminho de Emaús é a concretização da promessa do nosso Deus. Os cânticos de Natal são demonstrações de alegria dos seres humanos e dos anjos atingidos pela vibração de Deus. O advento do Filho unigênito de Deus reforçou a expectativa do prosseguimento da vida até a salvação. Milhões de planetas escolas estão permitindo esquema misericordioso, tantas vidas na carne quantas forem necessárias. O essencial é que ninguém se perca. Assim procedendo, Deus eliminou o abominável aspecto da perdição eterna dos maus. Todos terão chances neste tempo infinito. Hosana nas alturas é o cântico dos anjos. Este é o novel gabarito para medir a grandeza dos filhos de Deus. É Jesus falando. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, versículo 36. As reencarnações só terminarão para mim quando eu alcançar a perfeição. A escritora Marjorie Rawlings precisava de lugar tranquilo para escrever um trabalho complicado. Alugou cabana de orfanato no alto das montanhas de Carolina do Sul. Ela sentia saudade dos bordos coloridos, das cabeleiras de milho, das abóboras e das nogueiras. Encontrei tudo isto, disse ela ao telefone, para as amigas. Encontrei tudo o que queria. Foi quando aquele menino penetrou na sala. Eu vim rachar lenha para seu uso, senhora, disse o rapazinho. A moça ficou surpreendida pela oferta que lhe fizeram da parte do orfanato. Aquele pinguinho de gente. E ela lhe disse, desencorajada pelo seu corpo franzino e magro: eu pedi alguém robusto para o serviço, filho. Você é muito pequeno. Não possui as menores condições para enfrentar tanto esforço. Sou eu que racho toda a lenha para o orfanato, senhora, disse o menino. Já que é assim, veja o que pode fazer, ela disse.
capitulando. Entregou-lhe o machado e permaneceu nas imediações. Os golpes eram compassados e firmes, que não demorei me esquecer dele e do ruído que fazia. Transcorrido algum tempo, ele apareceu. Está na hora de voltar para o orfanato, senhora. Retornarei amanhã cedo. Eu que pretendia pedir a alguém mais velho, disse Marjorie. Fiquei surpresa com a quantidade de lenha que ele rachara. Você trabalha como homem, disse ela, admirada, elogiando. E a patroa lhe disse, agora convencida, pode voltar amanhã, meu querido. Ao romper do dia, Marjorie foi acordada pelo som do machado, mas o som era tão compassado que ela voltou a dormir naquele compasso. Quando levantou, meus amigos, outra surpresa a aguardava. Pilha enorme fora colocada contra a parede da cabana. Ele voltou depois das aulas e trabalhou até escurecer. Pela primeira vez, com atenção, examinei aquele menino franzino e simpático, diria Marjorie mais tarde. Tinha os cabelos da cor das rebarbas de milho verde. Os olhos lembravam o céu da montanha, cinzentos e firmes. Chamava-se Jerry. Estava no orfanato desde 4 anos. Eu podia perfeitamente imaginá-lo nesta idade, com aqueles mesmos olhos e a mesma franqueza de alguém de bom caráter. Integridade, talvez, fosse a expressão mais adequada para defini-lo. Integridade apoia-se na coragem, mas é muito mais que coragem. Aqueles 2 olhos cinza azulados garantiam honestidade. Aquele menino íntegro, porém, era ainda mais do que tudo isto. De repente o cabo do machado partiu e Jerry imediatamente se prontificou levá-lo para a oficina do orfanato. Ele recusou o dinheiro que a moça lhe ofereceu para pagamento do conserto. Eu devo pagar, disse ele. Eu bati de mau jeito. Quem é responsável deve pagar a conta. Voltaremos com o fim da história no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como o cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30, nas sextas-feiras, sempre estaremos na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos.
Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Depois do Natal, a esperança volta. Quando Jerry ganhava balas ou frutas, ele olhava para a oferta e o seu semblante irradiava sincero reconhecimento. Cortina se abria no poço profundo dos seus olhos e o colorido da simpatia mostrava o quanto apreciava a generosa oferta. Quando Marjorie se ausentou durante o fim de semana, deixou seu cachorro aos cuidados de Jerry. Como era de se esperar, os dois ficaram íntimos imediatamente. Existe estranha comunhão entre menino e cachorro. Talvez porque os dois possuam a mesma singeleza de espírito e a mesma sabedoria intuitiva. Pode até ser difícil de explicar, mas o fato é que tal afinidade existe. Minha mãe mora em Manville, explicou Jerry certa vez. Marjorie não compreendia, mas ficou indignada com a mãe que abandonara criança tão maravilhosa quanto aquela. De alguma forma, Jerry percebeu a perturbação da patroa e de imediato disse algo para dissipar o mal-estar. A senhora lembra de roupa que eu vesti no domingo? Foi presente de mamãe, disse ele, como se saboreasse recordação gostosa. Ela me busca todos os verões. E no Natal recebi par de patins de presente de mamãe. Odiei aquela mulher, escreveria Marjorie mais tarde. Pobreza ou não, existia alimento muito mais importante do que pão. A alma pode morrer de fome com mais rapidez do que o corpo. Jerry continuou prestando serviços à cabana todos os dias. Marjorie de repente se deu conta que tinha de voltar para a sua cidade. E ácida pontinha de saudade daquele garoto lhe trazia sofrimento. Irei embora amanhã, Jerry. Eu e Patty iremos viver sentindo muita falta de você. O menino não disse nada. Se afastou rápido, curvado, silencioso e triste. Ele não apareceu nem naquele dia, nem no dia seguinte. Fui ao orfanato para me despedir, esclareceu Marjorie. Acho que ele não está bem hoje, me disse Miss Clark, supervisora do orfanato. Ele não almoçou, foi visto subindo o morro na direção dos loureiros e se mostrava muito triste. Eu vou deixar algum dinheiro para que a senhorita compre algo de Natal para a Jerry. Não gostaria de lhe dar presente que sua mãe já lhe tenha dado. Patins, por exemplo, que ele ganhou dela no Natal passado. Miss Clark, surpreendida, replicou: não há patins nenhum, senhora. E nem mãe. Jerry foi abandonado na porta do orfanato com apenas 4 anos. Parente algum o procurou durante todo este tempo.
A propósito dessa história, alguém poderia manifestar reprovação. Este garoto mentiu sobre a mãe, que nunca se preocupou com ele. A sua mentira desfaz toda a integridade imaginada em seu favor. Getúlio proclama o Zé das Couves impaciente. O mentiroso não tem vez. Ele não entrará na cidade de Deus pelas portas. Este menino mentiu sobre a mãe e, portanto, perdeu o direito à nossa admiração. O Apocalipse me confirma, disse o Zé. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22, verso 15. Outra vez, meus caros, procuramos abrigo sob as asas misericordiosas do Natal de Jesus, buscando reservas de misericórdia. A lei não escrita do cristianismo é lei de consciência e não de códigos. Ela não despreza atenuantes. Aquele Jesus que nasceu em Belém é o exemplo vivo desta lei de amor e de perdão, não escrita em pedras. A mulher adúltera deveria ser morta pela disposição dos códigos. O filho da manjedoura, porém, esqueceu preceitos e apelou para o tribunal da consciência. Quem estiver sem culpa, lance a primeira pedra. Jesus será alvo de contradição na visão daquele profeta às portas de Jerusalém. O velho Simeão expressou grande verdade. Nosso Cristo planetário apareceu para invalidar legislações insustentáveis, autenticando o código novo de aprendizado e de perdão. Foi ele quem disse: eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. João 12, verso 47, palavras de Jesus. Este menino que nasceu em Belém não nasceu para ser outro alguém. Ele nasceu para se transformar em nosso Cristo planetário, traçando o caminho, clareando a verdade e nos entregando a vida eterna. Ninguém pense que esta criança Jerry da nossa história se tornou réu pela tentativa de resguardar a mãe do opróbrio. Pelos códigos de consciência do menino da manjedoura. As crianças do mundo são almas diletas, especialmente protegidas por ele. De certa forma, entendemos que o menino Jerry escondeu a tristeza da mãe ausente, também, para não ser constrangido por olhares de piedade que ele nunca desejou. Ele escondeu o seu jejum de afeto, lavando o rosto e ungindo a cabeça com óleo da dignidade, como aprendeu de Jesus. Esconder a dor é forma sublime de grandeza. Esconder a dor revela caráter de almas estoicas. Se enxergarmos nobreza em seus procedimentos, os nossos procedimentos serão aplainados pela luz divina. Se alguma falha ainda restar por insistência farisaica, que este garoto seja entregue para julgamento pelo código libertador do nosso Cristo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós
levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o santo nome de Deus. Louvado seja o nosso querido Jesus, o nosso Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. E para vocês que estão além desta câmera, nós desejamos um Natal repleto de bênçãos, um Natal rico de alegrias, de saúde, de paz, de tudo que é bom, mas acima de amor. Acima de tudo, o amor no coração. Este é o verdadeiro presente do nosso Cristo. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.